Bom dia, gente. Hoje eu vou responder uma pergunta que frequentemente me fazem, né, nos treinamentos, que é referente ao que fazer quando isso serve para quem trabalha com o mercado corporativo, né? Se é o seu caso, é muito comum você ouvir, né, depois que você fez a apresentação, apresentou a proposta, foi inclusive o fechamento, ou muitas vezes antes mesmo de você chegar no fechamento, a pessoa vira para você e diz assim: olha, eu gostei da proposta, mas eu preciso falar com o meu sócio. O que fazer nesse momento? Bom, primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, que ele não vai conseguir, isso é fato, ele não vai passar com a mesma propriedade que você iria passar as informações para o sócio dele. Então, de forma sutil, você precisa falar com o sócio dele e não deixar que ele o faça. De que forma você faz isso? Você tem que usar, como eu disse, uma forma sutil, virar para ele e dizer: olha, seu João, eu sei o quanto o senhor, né, está corrido, vamos fazer assim, ó, deixa que eu falo com ele. Né? E aí você pega o telefone, enfim, né, ou descobre qual é o horário que ele está na empresa, né, retorna na empresa para falar com esse sócio, pega o nome dele, anota os detalhes, né, e procura você falar com o sócio. Né? Tem até um filme que eu assisti uma vez, que tem uma situação bem interessante, mas isso não é o caso, tá? É só uma situação para a gente entender, porque nós temos que passar segurança quando estamos vendendo o nosso projeto, vendendo a nossa ideia, nosso produto, nosso serviço. Então, eu assisti um filme, eu não estou lembrado, era uma série, na verdade, onde havia um call center e o rapaz ele trabalhava com ações, né? E ele estava falando com um investidor importante. De repente o investidor diz assim para ele: olha, eu gostei da proposta, só que eu preciso falar com a minha esposa. E depois de já ter, digamos assim, conquistado, né, criado um rapport ali com a pessoa do outro lado da linha, o consultor, né, diz para ele assim: meu senhor, a única coisa que o senhor vai precisar, né, perguntar para sua esposa, depois que nós fecharmos o negócio, é de que cor ela vai querer, né, a nova sala de estar. Então, ou a nova cozinha dela. Ou seja, ele deu, né, nesse momento o cliente do outro lado riu, né, gostou, achou simpático e sentiu segurança naquilo que, ou seja, esse rapaz tem certeza do que ele está me vendendo, tanto que, né, ou seja, o consultor fez a pessoa deslumbrar algo lá na frente e confiar nele. E nesse momento o cliente fecha negócio. Mas isso não é uma situação assim cotidiana e também não recomendo tal ousadia na maioria das situações. Em algumas situações até pode ser se você já tem um certo relacionamento com esse cliente. Se não for o caso, você tem sim que pegar o telefone, descobrir qual é o horário, né, de encontrar e você mesmo falar com esse sócio. Quando você estiver diante do sócio, né, você vai falar mais ou menos dessa forma. Diz: olha, seu Pedro, eu falei com o seu João, ele gostou da minha proposta, né? Ele gostou do que nós temos, ele acredita que seja a solução, né, para as questões, para essas situações que os senhores têm na empresa. Eu acredito que essa minha proposta vem com solução. O seu João concordou, mas ele disse que não decide nada, né, sem falar com o senhor. Né? Foi aí então que eu fiz questão de conhecê-lo pessoalmente e ele disse que o que o senhor definir está definido. Né? Então, diante, aí você começa todo o processo de vendas, faz a apresentação, né? E você já deixou um gancho para fechar o negócio, inclusive com esse segundo sócio, né? São situações que muitas vezes só se você tiver uma situação onde quem define realmente, né, você vai ter o feedback desse sócio, né? E se for possível falar com os dois, melhor ainda, tá? Mas se não for possível, você tem que usar dessas artimanhas, dessas estratégias. Nunca deixe na mão, né, de um sócio A falar com um sócio B, porque ele não vai passar com o mesmo entusiasmo,
Ele não vai apresentar a proposta como você iria apresentar. E outra coisa, vão surgir objeções que eles não vão saber responder e podem, de repente, depois você liga, eles dificultam o teu acesso novamente à tua entrevista de vendas, porque eles têm uma objeção que muitas vezes eles acreditam que você não tem a resposta, né? Ou surge ali o desinteresse de uma das partes, né? Então é muito importante. E muito importante você valorizar também, né? Você elogiar o sócio B, né? Diz, olha, o seu João, que seria o suposto sócio A, né? Diz que não define nada sem o senhor, né? Ou seja, fazer a pessoa se sentir importante, gente, isso é fundamental, tá? Isso é uma dica muito importante, né? Para quem trabalha com o mercado corporativo, ok? O mesmo caso serve para casos marido e mulher, quando você está vendendo algo para o homem ou para a mulher e surge essa situação de um querer falar com o outro, também você tem que ter esse jogo de cintura, ok? A dica é essa. Obrigado. Bom domingo para todos.